Assim, São Paulo tá uma pedreira, hein, cara? Olha. Cara, é o seguinte, vou te dar um assim, exemplo. sem contar, assim, a começar assim, né, uma coisa que, fora, assim, fora não, né? Mas, cara, como tá caro viver em São Paulo? Tá muito difícil, cara, tá muito difícil pra quem mora aqui. Você sabe disso, pô. Vamos lá, é que eu vou te dar uma visão de mundo. As coisas estarem caras, normalmente é consequência de uma política econômica do governo federal, que eu sou totalmente crítico. Só que eu acho que o São Paulo tem um problema anterior a esse. São Paulo é o seguinte, cara. Você é professor de filosofia do Estado. Do Estado. Sabe qual era o piso do salário do professor do Estado até dezembro do ano passado? R$ 2.600 aqui em São Paulo, que é o estado mais rico da federação. São Paulo é o estado mais rico. Quanto você acha que é o piso do salário do professor do Maranhão, por exemplo? Ah, é alto pra caramba, né? Você fala, meu, Mas se por São quê? Paulo Mas é mais rico e tem 2.000 e poucos reais, você imagina o Maranhão? Não, o Maranhão é quase 6. Porque Olha, ganha mais. Peraí, não entendi. O Maranhão paga mais pro professor do que o São Paulo. Quer ver outra? Eles acham que é lá onde era o Flávio Dino? Que aí eles falam, tá vendo como o Flávio Dino é do PCdoB, é assim que tem que fazer. Eu já vou trazer o problema. Dino paga mais porque ele é mais legal. Não, supostamente o Flávio Dino seria mais legal porque ele paga mais pro professor. Quer e ver o Dória é outra? malvadão porque paga menos, é isso? Por que o policial de São Paulo é o policial mais mal pago do Brasil? Como é que pode isso? Como é que pode o policial no Acre ganhar mais do que o policial de São Paulo? E assim, com todo respeito ao Maranhão, ao Acre, nós aqui, São Paulo, nós somos responsáveis por 37% de toda a arrecadação do país. Imagina que nós estamos num lugar onde a conta deu R$ 100 e tem mais de 20 pessoas na mesa. Um sozinho vai pagar 37. Esse cara manda um pouco mais do que os outros. Como é que esse cara recebe as migalhas? Eu vou explicar por quê. E aí vem muito de Getúlio. Por conta da Revolução de 32, São Paulo lutou. Isso é uma coisa até triste, né, cara? A gente não tem muito orgulho de ser quem a gente é, né? Eu descobri que meu avô lutou na Revolução de 32 o ano passado. São Paulo lutou, né, na Revolução de 32 por uma Constituição, né, para que o Brasil tivesse uma Constituição. Por vingança a São Paulo, as nossas constituições, né, vêm embutidas com o Pacto Federativo que arranca o dinheiro de São Paulo e joga para Brasília. Nós somos literalmente roubados por Brasília. Nós literalmente temos a nossa arrecadação tirada das nossas mãos e jogadas lá em cima. E aí como é que funciona hoje? Se você vai num município pequeno, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você vai para Espírito Santo do Pinhal. Quem é que conhece os problemas de Espírito Santo do Pinhal? O cidadão que mora lá, o vereador que mora lá, o prefeito de lá, ou o deputado federal de Minas Gerais que está em Brasília? É claro que é o cidadão que está lá. Por que então o cara lá de Minas, lá em Brasília, junto com o cara do Rio Grande do Sul, do Amapá, do Ceará, decidem o orçamento daquela cidade? Por que isso? Aí o dinheiro sai dali, vai todo para a União e ele volta, e quando ele volta primeiro que ele volta uma parcelinha desse tamanho. Pra você ter uma ideia, nós pegamos menos de 10%. Né? A cada R$ 11 que a gente arrecada, volta. E esse que volta indexado. Indexado é o seguinte, indexado que você é o prefeito, pode gastar com X. Vem o X para educação. Aí você fala, mas a minha escola tá linda. Ela tá pintada, preciso o meu gastar professor com tá bom. Saúde. Não pode. Só que, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo assim. Eu tenho uma estrada de terra que tá um lixo e ela leva a um ponto turístico da minha cidade que eu sei que se as pessoas forem lá eu vou ganhar dinheiro. Vai ter arrecadação. Eu preciso asfaltar aquela estrada. Não pode. Você tem que inventar alguma coisa na educação, porque o dinheiro, se você não usar na educação, você devolve. Cara, é um absurdo. Ou então você depende de emenda de deputado, que vai lá trocar emenda por voto. O cara chega lá e fala assim, meu irmão, quantos votos você vai me dar essa eleição? Então eu vou te trazer uma emenda. Esse negócio agora, você falou uma coisa, eu lembrei, porque agora os professores tiveram um bônus, né, agora no final do ano, que foi muito bem-vindo, claro, a gente tá tudo, um bônus aí, pá, veio uma grana, todo mundo feliz da vida e tal, e aí, e assim, o governo de São Paulo fazendo propaganda, o secretário de Educação fazendo story no Instagram, olha, vamos pagar, então, aí, não sei o que lá, mas assim, é uma grana que só pode ser gasta com aquilo, certo? É esse tipo de indexação. Não é só isso, aí, né? O Bolsonaro, na verdade, ele passou essa medida, só que quem vai pagar é prefeito. Não, mas não é essa ainda, não é essa dele ter aumentado o teto, né, que você tá falando. Sim. Não, mas foi um bônus agora, que foi no final do ano, o governo de São Paulo, ele bonificou os professores. Teve
uma grana extra. Mas é uma coisa pontual. Exatamente, isso, exatamente. Não é despesa corrente. Não, foi uma coisa pontual que veio agora no final do ano, veio uma parte, e agora no começo do ano outra parte. Mas assim, o que eu tô dizendo é, o governo fez muita propaganda em cima dessa grana, dizendo que estava pagando um bônus e tal, que estava fazendo isso pelos professores e tal, mas na verdade era uma grana que estava destinada para isso, já que ele tinha que gastar, ele não podia gastar com outra coisa. E a verba da educação é maior, se não me engano, então, 22%. Eles tiveram que pagar. Não porque são bonzinhos, eles estão pensando no... Eles podiam fazer o que eles quiserem, na verdade, com esse dinheiro, tá? Desde que fosse com a educação. Vocês assim, nós vamos pintar todas as escolas de vermelho. Mas já tinham feito isso, porque eles fizeram dinheiro direto na escola por causa da pandemia e tal, então mandaram não sei quantos milhões para as escolas e tal. O lance é o seguinte, cara. Qual que é o problema do estado de São Paulo? Nós temos arrecadação de primeiro mundo. Nós realmente temos. Nós temos um PIB, cara, que chega a ser igual ao da Austrália em alguns anos. O nosso PIB é gigante. O problema é que nós temos um PIB de primeiro mundo e problemas de países subdesenvolvidos. Por quê? Por causa do pacto federativo que arranca o nosso dinheiro. Então nós temos o professor mal pago, nós temos o policial mal pago. Cara, mais do que professor, existem os agentes de organização escolar. Esses caras ganham R$1.500, cara. R$1.500. R$1.500. Para pensar, você trabalhar todo dia no pátio de uma escola, lidando com criança. Então, cara, se uma criança engasga, você tem que estar de olho. Se cai, bate a cabeça, você tem que estar de olho. Se briga, se leva alguma coisa que não pode ir para a escola. É um trabalho estressante e difícil. Para ganhar R$1.500, como é que pode... Aí, qual é a solução? Vão aumentar imposto? Não! Nós temos que brigar pelo nosso dinheiro. Pelo Pacto Federativo, pelo dinheiro que é de São Paulo. E aí vem a pergunta. Isso é constitucional? Isso é constitucional. Tem que mudar a Constituição. Não, calma. Para você fazer isso, você precisa, claro, liderar uma bancada de deputados federais e depois o Senado. Nenhum governante de São Paulo tocou nesse assunto. E por que não toca? E aí eu vou te explicar. Porque o Estado está nas mãos do PSDB há mais de 20 anos. O PSDB compra prefeitos e vereadores com obra. O cara chega ali em ano eleitoral, que é o que vai acontecer esse ano. Fica inaugurando obrinha em ano eleitoral, para que esses prefeitos continuem alimentando a máquina do PSDB. E o cara do PSDB, quando ele é candidato a governo e ele chega lá, ele quer ser presidente. Aí você imagina o seguinte, como é que eu vou pedir voto no Mato Grosso? Como é que eu vou pedir voto no Tocantins? Se eu estou falando, eu vou parar de mandar o dinheiro, que eu vou defender o meu estado. Então hoje o que nós temos é São Paulo pagando a conta da vontade dos governadores de São Paulo, do PSDB, serem presidentes. É isso. É isso. Como é que pode, cara, um estado como São Paulo se contentar com migalha? Você quer ver um sintoma disso? O Dória, quando ele vai falar do cara que nasceu no Rio de Janeiro, ele fala do carioca. Quando ele vai falar do cara que nasceu no Rio Grande do Sul, ele fala do gaúcho. Quando ele vai falar do cara que nasceu no Ceará, o cearense. Quando ele fala do cara que nasceu em São Paulo, os brasileiros de São Paulo. Ele não fala paulista. Ele não fala paulista. Eu não sei se é verdade. É verdade. Eu nunca vi ele fala os brasileiros de São Paulo. E por que ele fala isso? Porque ele leu numa peça de marketing que a imagem do paulista fora de São Paulo não é das melhores. Então ele não pode ser paulista. Ele tem que ser um brasileiro de São Paulo. Isso, cara, é muito mais grave do que parece. Porque hoje o professor está sendo, assim, escarnecido por causa disso. O professor hoje ele está sendo humilhado por causa disso. O policial, o agente de organização escolar, o enfermeiro, o médico, ele está sendo, assim, roubado por causa dessa postura. Então ninguém, cara, nenhum governador vai fazer nada em São Paulo antes de revisar o Pacto Federativo. Não vai fazer.